Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me dê a sua bênção, Mãe, para que eu faça todas as minhas ações diante dos vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Amém. Livro do Céu, de Luísa Picarreta, volume 4, 8 de outubro de 1901. Quando a alma trabalha unida com Jesus, as suas ações têm os mesmos efeitos do agir dele. Valor da intenção. Esta manhã, diz a Luísa, sofri muito por esperar o meu adorável Jesus, mas enquanto esperava, fazia o quanto mais podia, unir tudo o que estava a fazer no meu interior com o interior de Nosso Senhor, tentando lhe dar toda aquela glória e reparação que lhe dava a humanidade santíssima. Agora, enquanto fazia isto, o bendito Jesus veio e me disse: Minha filha, quando a alma se serve da minha humanidade como meio para trabalhar, ainda que seja um só pensamento, um respiro, um ato qualquer, são como tantas gemas. Gemas eu fui consultar e aparece assim como algo precioso, né? Algo precioso que sai da minha humanidade, então algo precioso que sai da humanidade de Jesus quando a alma se une com a humanidade de Jesus para trabalhar junto com Ele, não é nesta intenção. Então a alma recebe essas gemas, essas preciosidades, não é? Que saem da humanidade do Senhor e se apresentam diante da divindade. E como saem por meio da minha humanidade, têm os mesmos efeitos do meu agir quando estava na Terra. Percebo que, como fala o título, não é? Quando a alma trabalha unida com Jesus, as suas ações têm os mesmos efeitos do agir de Jesus, não é? Então, nos unindo com a humanidade de Jesus, então o que a gente fizer vai ser unido a este ato, vai ser feito com o mesmo agir de Jesus, não é como se fosse Jesus também a agir ali, naquele ato que nós fazemos com a intenção de Jesus, não é? Minha filha, aqui já passei. A Luísa diz assim: Senhor, sim, sinto como uma dúvida. Como pode ser que com uma simples intenção, com a simples intenção no agir, mesmo nas coisas mínimas, enquanto considerando-as como coisas de nada, vazias, e parece que a única intenção da união contigo e de te agradar só a ti as enche, e tu as elevas naquele modo supremo, fazendo-as aparecer como coisa grandíssima. Então a Luísa teve dúvida, como é que um ato tão pequeno, não é? Tão simples, uma pequena intenção,
O Senhor pode fazer dela, desse pequeno ato, coisas grandes. Quando a pessoa considera como se fosse uma coisa de nada, uma coisa vazia, como é que na união contigo, só para te agradar, tu enches, não é? Essa coisa, essa intenção e elevas no modo assim supremo e fazendo assim como uma coisa grande. Como é que é possível, né? Então a Luísa teve dúvida de tudo isso. E Jesus aqui explica: Ah, minha filha, vazio é o trabalhar da criatura, ainda que fosse uma obra grande. Então Jesus fala aqui, aquele ato pequenino unido à humanidade de Jesus se torna grande. Por quê? Porque foi unido à humanidade de Jesus. Mas se a pessoa fazer qualquer coisa, ainda que seja grande, e não estar unida a Jesus, então esta obra grande se torna uma obra vazia, né? Jesus aqui continua dizendo assim: é a união comigo e a simples intenção de me agradar a mim o que o enche. Então é a união com Jesus e a simples intenção de agradar somente a Jesus. Tudo que vamos fazer tem que ter a intenção de agradar somente a Jesus. Ainda que vamos fazer para alguém, mas é na intenção de agradar somente a Jesus e não agradar aquela pessoa, né? Eu entendo assim. Então, se a gente colocar essa intenção, unir isto com esse trabalho com Jesus, então é essa a intenção, é esse amor por Jesus que vai encher essa obra, não é? Da grandiosidade que Jesus fala. Continua aqui ele diz para Luísa: E como o meu agir, ainda que fosse um respiro, excede em modo infinito a todas as obras das criaturas juntas. Isso é muito grande. Uma mínima intenção, até um simples respirar, não é? Ultrapassa de um modo infinito, né? Que a pessoa nem sequer calcula o quanto bem vem naquela obra que é unida a Jesus, até um simples respirar. Ultrapassa todas as obras juntas que as criaturas fazem sem uni-las a Jesus, não é? É assim que eu percebo. Aqui no respirar, eu pensei assim: se eu respiro, é porque é Jesus que respira em mim, não é? Jesus é que me dá esse fôlego de vida. Então a graça é dele. Então, se eu me lembrar, dizer assim: Senhor, te dou graças por esse respirar, eu uno esse meu respirar ao teu, enquanto estava na terra, por exemplo, né? Enquanto estava na terra, respirando também como ser humano, eu quero me unir a ti nesse meu respirar, né? Porque esse respirar é teu dom, né? Porque se eu não tivesse, se o Senhor não respirasse por mim, se não fosse o Senhor a dar esse fôlego de vida para eu respirar, eu não estaria a respirar. Então, te dou graças e uno essa minha respiração com a tua. Então, eu pensei assim, né? Falar para Jesus desse modo, já entendendo que só respiro porque Jesus respira em mim. Então, com essa intenção, não é? Isso já tem assim um valor infinito, porque eu uni esse meu respirar ao respirar de Jesus. É uma intenção, é um ato que eu fiz na intenção de unir para Jesus e agradecer, não é? A Jesus. E então, sinto assim que nesse sentido isso é grandioso para o Senhor, né? Alcança, eh, alcança coisas infinitas, não é? De grandiosidades que a pessoa nem imagina. Então, tanto nisso e outras coisas também. Foi assim que eu percebo aqui esta parte, né? Realmente, as obras do Senhor são mesmo infinitas e nem nos passam pela cabeça, né? Que uma simples união, as simples coisas que a gente unir com Jesus vai ter essa dimensão, né? Nunca nos passou pela cabeça isso. Se não fosse Jesus explicando aqui para Luísa Picarreta, né? A gente ficaria sem saber. Por isso é que esse livro é mesmo maravilhoso, é mesmo livro do céu.
toda a informação de Jesus, todo o seu desabafo de amor, todas as coisas boas que Ele tem para nos dizer. Ele nos diz, não é? E nos faz compreender as coisas, não é? Então, esse é mais uma das situações em que Jesus nos traz essa novidade e essa bênção, digamos assim, não é? É uma bênção, é uma graça poder estar diante desses escritos e compreender as coisas noutra dimensão, né? Então, é mesmo a sabedoria divina que vem nos ensinar o divino e que quer que nos unamos ao divino, não é? Para termos a sabedoria divina e para unir a nossa humanidade com a divindade do mesmo Jesus, não é? Isso é grandioso, saber que se pode fazer isso. Muito, muito grande mesmo. Deixa eu ver aqui. O que é que Jesus diz? É, até um simples respiro, não é? Ainda que fosse um respiro, excede em modo infinito todas as obras das criaturas juntas. Eis a causa que o faz tão grande. E além disso, não sabes tu que quem se serve da minha humanidade como meio para trabalhar as suas ações vem a nutrir-se dos frutos da minha mesma humanidade e a alimentar-se do meu mesmo alimento? Então, Jesus aqui continua, não é? Quem faz assim acaba por se nutrir dos frutos da humanidade de Jesus. Tudo que a humanidade de Jesus, tudo que a humanidade de Jesus produz, não é? A gente se beneficia. O que vem de Jesus só são coisas boas, não é? E a passagem na Bíblia que ele fala que se a videira, se os ramos estiverem unidos à videira, dará muitos frutos, não é? Nós vamos dar muitos frutos porque estaremos unidos a Jesus. Vamos nos nutrir porque estamos unidos a Jesus, não é? E nós somos os ramos e Jesus é a videira. Desculpa. Se os ramos não estão unidos à videira, não tem como se alimentar, não é? Não tem como ficar nutridos. Mas se os ramos se unirem, ficarem unidos à videira, então estão nutridos, né? Então ele faz aqui assim isto e ele fala aqui, não é? É, não sabes tu quem se serve da minha humanidade como meio para trabalhar as suas ações, venha nutrir-se dos frutos da minha humanidade. Então, são muitos frutos, não é? Que a gente obtém se unindo a Jesus, se unindo à humanidade de Jesus e nos alimentarmos, não é? A unirmos aí, estamos a nos alimentar, nos fortalecer, ter mais, assim, entendo como conhecimento, não é? Ser mais forte, ter mais fortaleza também, não é? Além disso, não é, porventura, a boa intenção o que torna o homem santo e a má intenção o que o torna perverso. Vou repetir, não, além disso, não é porventura a boa intenção o que torna o homem santo e a má intenção o que o torna perverso. Realmente, quando a intenção é boa, o homem se santifica pela sua boa ação, não é? E quando a ação é má, o homem vai se perverter por esta ação má, porque acho que só vai ter desejo de fazer coisas más. Nem sempre se fazem coisas diversas, mas com as mesmas ações, um se santifica e o outro se perverte. Quem tem uma boa ação, uma boa intenção, não é? Vai se santificar. E quem tem uma má ação, vai se perverter, não é? Das más ações não vem ali coisas boas. Como Jesus fala, né? Não tem como uma árvore boa dar maus frutos e uma árvore má dar frutos bons. Enquanto dizia isto,
A Luísa continua. Vi dentro de Nosso Senhor uma árvore verde. Enquanto ela falava com Jesus, depois de toda essa explicação, tudo quanto Jesus a esclareceu, ela viu dentro de Jesus, não é? Que dentro de Jesus tinha uma árvore verde, cheia de belos frutos, e aquelas almas que trabalhavam para agradar somente a Deus e por meio da sua humanidade, as vi dentro dele, sobre esta árvore, e a sua humanidade servia de quartos a estas almas, mas como era raro o seu número. Então, Luís aqui, não é? Vê vê dentro de Jesus como se tivesse uma árvore verde, né? Então é aquela árvore que vai alimentar, né? Jesus aqui, como se fosse, pensei na transfiguração, né? Jesus na transfiguração, ao se transfigurar, faz acontecer coisas assim belíssimas, né? E talvez fosse um exemplo essa árvore dentro dele, essa árvore que ele fez enxergar dentro dele, que fez a luz a enxergar, talvez fosse para ela poder compreender, né, o que ele estava aqui a explicar, que ele é como aquela árvore, não é? Aquela árvore que dá belos frutos. Então, quem se unir a essa árvore vai se alimentar desses belos frutos, não é? Vai poder estar ali no aconchego desta árvore, que ela fala também que a sua humanidade servia de quartos a estas almas que estavam ali naquela árvore, né? Dentro daquela árvore. Jesus é maravilhoso, não é? As coisas que ele faz, as coisas que ele pode fazer, né? Para nos mostrar. É grandioso mesmo. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, agora e para sempre. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em ti.